Oi gente, eu sou Isadora Mara e sou caloura de medicina na UEA. Então, eu vim contar um pouquinho do que foram esses 4 anos de estudo, que assim, não foram nada fáceis e não é nada fácil para nenhum vestibulando. Quando eu cheguei aqui eu percebi que não se faz uma prova só com conteúdo. Parece absurda essa ideia, mas saber a estratégia de prova, ter conhecimento do tempo, do estilo de questões, assim, ajuda muito. E isso é uma consciência que a gente tem que ter, porque não é só a gente que está passando por isso, sabe? Meu primeiro vestibular foi muito complicado, porque estava tão nervosa que, assim, na hora de passar as questões para o gabarito, eu acabei errando 3 seguidas. E o meu coração começou a palpitar, porque eu achei que ali eu tinha errado as 3 questões que iriam me colocar na faculdade. Aí, ok, saiu o resultado, conferi as listas e na minha cabeça eu pensei que eu só tinha mais uma chance, que era o macro. Eu achei, bom, se eu não passar pelo macro, não vou passar por nenhum outro, porque pra mim vai ser impossível. Pra mim é nem idem, pior ainda. Então na minha cabeça eu só tinha o macro. E eu falei, vou focar naquilo. Só que eu voltei pro vetor mais tarde, né? Dessa vez não pra fazer revisão, mas pra estudar mesmo depois, assim, diariamente. Eu ia pro meu colégio, voltava 1 da tarde, descansava um pouco e 3 horas eu vinha pro vetor. Então assim, a minha turma era absolutamente unida. Aquele apoio do dia a dia, aquelas brincadeiras, as conversas, não só minha com o pessoal, entendeu? Mas minha com os funcionários, com os professores, com, enfim, todo mundo. Era um convívio muito leve, muito bom e eu não sentia pressão de ir pra lá. Eu queria ir pra lá, porque eu sabia que aquilo não só ia me ajudar mentalmente, como nas provas. Dito e feito, porque no meu 2º ano aconteceu a famigerada. Veio a pandemia e, assim, pegou todo mundo de surpresa. Porque a gente achava que pandemia era um negócio do século retrasado. E como é que você se imagina ter uma pandemia em pleno século XXI? Foi aí que eu vi que todo mundo estava mal. Todo mundo começou a ficar mal, todo mundo começou a ficar muito preocupado, os vestibulares adiavam, as escolas eram EAD, todo mundo trancado em casa, gente perdendo família e assim, gente com uma responsabilidade que graças a Deus eu não tive que ter. Porque eu tinha internet, tinha um bom colégio, tinha condições, mas a gente fica triste porque a gente não sabe que teve pessoas que não tiveram. Foi então que eu comecei a não desfocar, foi uma coisa que fez muita diferença. Eu ia lá, eu estudava, eu fazia minha rotina. Eu vi que ainda tinha chance sim no SISU, que aquelas 3 questões poderiam ser compensadas agora. E gente, eu não esperava nada do SIS. Eu sou muito sincera, porque eu tava com aquela cabeça, né, macro, 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 macro. E quando eu vi a pontuação que eu tinha feito no SIS, eu falei, tá, eu acho que dá. Isso deu uma esperança, assim, tão boa, de tipo, agora não é só mais coisa da minha cabeça, eu tenho dados, eu tenho fatos que me comprovam que eu posso sim estar lá. O meu 3º ano foi um ano muito bom no começo. Eu tava com segurança, eu tinha certeza do que eu queria, eu falei, não, eu quero medicina. Mas a minha cabeça sempre foi muito aberta, eu quero medicina, mas por que não experimentar outras áreas? Por que não conhecer outras coisas, né? Então, como o 3º ano é o último ano da escola, foi um ano de autoconhecimento, assim. Foi um ano que eu falei, ok, esse tempo que eu tô em casa, em vez de, sabe, procrastinar, de ficar mal, de ficar ansiosa, eu vou me planejar. Eu vou ver o que eu quero pra Isadora do futuro. E aí foi o ano que eu vi as minhas outras possibilidades, eu descobri um curso incrível que eu queria muito cursar, que era Física Médica, que inclusive foi um dos cursos que eu passei. E também dei uma outra oportunidade para um curso que a minha família me fez conhecer, que era Direito. Assim, então eu tinha um leque de possibilidades. Não era só medicina, mas o meu foco era medicina. Com a proximidade do Enem, as coisas foram ficando um pouco mais difíceis, porque você, no 3º ano, começa a ter aquele choque de realidade de tipo, é agora ou nunca, sabe? E aí acabou que não foi tão boa, eu não acordei num dia bom, assim, aquela prova não veio pra mim. Foi uma coisa que eu aprendi muito aqui, que vestibular não é só conhecimento, vestibular é estratégia, preparação, dia de prova, é contexto que você vive, tudo isso influencia para que você tenha uma boa prova. Então, assim, eu sabia de tudo isso, mas mesmo assim, pesou um pouco. Em dezembro de 2021,
de uma das piores experiências da minha vida, que foi o falecimento do meu avô. Ele morava na mesma casa que eu. Morava na mesma casa e assim, ele criou uma memória. Não ter ele ali no momento que eu mais precisava foi muito difícil, porque ele era o pilar daquela preparação. Ele me levava, mesmo com o pé doendo, ele me levava até o retorno. E ele me mandava mensagem falando: me avisa quando terminar. E passar por tudo isso sem ele, eu achei que eu não ia conseguir. E foi um mês antes da prova mais importante pra mim. Prova que por 3 anos eu botei todas as minhas esperanças. Eu sentia que, assim, a vida tinha sido muito injusta. Aquela, né? A vida é assim, mas na minha cabeça ela tinha sido muito injusta, porque só comigo, porque agora. E eu fui fazer a prova. Assim, corrigi tanto cis, magro, só depois, e vi que a minha pontuação não tinha sido o que eu esperava. E aí eu esperei o resultado, como todo mundo, né? Muito ansiosa, com expectativas ainda. E quando chegou no dia 18 de março, e assim, eu vi aquela chamada, eu vi que não tinha passado, eu fiquei sem reação. Aquele não tinha sido muito duro pra mim. Eu me culpei por não ter passado na prova, me culpei pela minha nota do Enem, e essas culpas foram acumulando. Recuperei um pouco, me estabilizei e voltei pro vetor. Foi quando o Luiz me chamou e falou: bora conversar. E aí essa conversa foi um divisor de águas pra mim. Ele falou que eu era muito forte por ter voltado. Ele falou que o vetor sempre ia ser uma casa pra mim, que aqui era uma família, que ele não ia existir pra mim porque ele não existiria de alguém da família dele, sabe? Essas coisas me deram forças que eu não sabia que eu tinha pra voltar e estudar para o que eu queria. Quando chegou um dia muito especial pra mim, que foi dia 7/7, aquela, né? Por coincidência, meu número da sorte é 7, sempre foi. E eu passei em medicina no dia 7/7. Eu passei na faculdade que eu queria, que eu sempre quis. E eu fiquei sem reação. Tanto que gravaram um vídeo, fizeram uma surpresa, assim, que eu nem esperava. Eu tinha perdido as esperanças, muita dúvida, com um professor de matemática. E a gente começou a conversar sobre que tudo tinha seu tempo. Que eu não tinha passado, mas uma hora eu ia passar. Que eu ia tentar e que eu não podia desistir, porque tudo tem seu tempo. Isso, meia hora antes do Albervan me puxar lá pra fora e falar: Isadora, tu passou em medicina. Isso na minha cabeça até hoje não faz sentido, essa virada de vestibulanda pra caloura, do dia pra, assim, em minutos. Foi uma coisa que me deixou muito feliz, estar ali, passar por aquilo com as pessoas que estavam passando por aquilo também, com pessoas que me acompanhavam, assim, há 3 anos, que estudaram comigo. Foi um choro, uma alegria, foi tudo junto. E foi ali que eu percebi que nem tudo é tão ruim assim, sabe? Que a gente tem que ter esperança, porque as partes difíceis vão ser compensadas por esses momentos, sabe? E eu fui, fiz o PSC, e quando saiu, a UFO enrolou, né? Mas tudo bem, soltou. Quando ela soltou e eu vi os meus amigos chorando, sabe? Amigos que choraram quando eu passei e agora era a vez deles. Foi um sentimento que eu falei: gente, eu não podia passar por essa experiência sem ter vivido tudo isso que eu vivi. E assim, ver as pessoas fazendo isso que eu tô fazendo, sentando e contando um pouco da sua história, fizeram com que
eu falasse, eu quero ser essa próxima pessoa, sabe? Eu quero estar aí, eu quero contar minha história, eu quero que as pessoas se identifiquem comigo, como eu me identifiquei com as outras. Porque no fundo, quando todo mundo se ajuda, as coisas ficam melhores. E eu acho que, pra mim, a parte mais fundamental disso tudo é entender que a gente tem momentos. Que eu tenho meu momento, que ela tem o momento dela, que ele tem o momento dele. E respeitar esses momentos, sabe? Respeitar as dores, entender que você não é uma máquina, entender que você pode sim descansar, que você pode sim viver a sua dor e continuar mesmo assim, sabe? Ter resiliência. Foi uma coisa que eu aprendi muito recentemente e que eu falo, essa é a minha palavra, resiliência. Porque eu tinha muitas chances de desistir, eu tive muitas oportunidades de dizer eu não consigo mais. E eu consegui. Eu consegui e agora tô cursando medicina. Tô muito feliz.